E aí, galerinha, começando mais uma aula de Geografia de Rondônia, que eu, professor Rogério, juntamente com o professor Jorge. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre a questão histórica de todo o processo de formação de alguns municípios do estado de Rondônia. Essa aula agora e a próxima, a gente vai estar falando sobre esses aspectos históricos, algumas características também geográficas, né, professor Isso. Jorge, acerca dos nossos municípios. Não dá de nós, já falamos, né? Mas não custa evidenciar para o aluno, em primeiro lugar, né, o nosso abraço a todos os nossos queridos alunos. Isso mesmo. Em todo o estado de Rondônia. Não é isso, Rogério? Muito bem, grande E abraço. a nossos queridos professores presenciais, que faz a geografia acontecer. Exato. Todo o estado de Rondônia. Aliás, não é só geografia, é a educação. Com certeza. Não é isso? Todo vapor em cada parte do nosso querido estado de Rondônia, né? Seja nas áreas ribeirinhas, nas quilombolas, nas comunidades tradicionais indígenas, seja qual for o lugar, os nossos professores estão chegando aí para levar essa educação de sucesso aqui no nosso estado de Rondônia. Pois bem, Rogério, é isso mesmo. Olha só, primeiro falamos para o aluno, a gente não pode deixar de novamente embasar esse conhecimento para ele, que em muitos momentos a própria geografia vai se misturar com outras ciências. Exato. É isso, e nesse momento a geografia está muito próxima da prima irmã história. Isso mesmo. A gente não pode entender a atual situação de Rondônia, a atual situação desses municípios, sem contextualizar no tempo, na sua história, como era, como foi, até porque essas regiões, ao longo do tempo, foram impactadas, aquele ambiente, aquele espaço geográfico. Isso mesmo. Não é isso? Muito E bem. cada lugar tem a sua história. Com certeza. Cada lugar tem a sua peculiaridade. Muito bem. E falar sobre esses municípios aqui hoje durante essa aula é lembrar também de aulas passadas que falamos sobre esse aspecto de formação do estado de Rondônia, as expedições do Bandeirante, ciclo da borracha, ciclo agrícola, construção da BR-364, tudo isso contribuiu para a formação desse município, né, que a gente vai verificar. Cada um aí com a sua história, peculiaridade, mas elas têm alguma relação com os ciclos econômicos que aconteceram aqui, vamos colocar nessa escala estadual aqui a nível que deveria ser Rondônia, né, esse espaço. Beleza? Beleza. Então é isso que a gente vai falar, né? Fazer todo esse levantamento sobre a história desse município durante essa aula, dos municípios e também trazendo para vocês alguns aspectos geográficos sobre cada município que a gente vai estudar durante essa aula. De olho na tela, vamos lá. Aula 26.1, Histórico dos Municípios, parte 1. Nessa aula a gente vai falar sobre o município de Ariquemes, Buritis, Cacoal e Costa Marques. A habilidade que nós queremos que o aluno adquira é interpretar geograficamente e historicamente, em fontes documentais e na vivência, os aspectos culturais do espaço rondoniense. Muito bem. Bem, olha só, Ariquemes, lá nos idos 1916, o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon chegou às margens do rio Jamari, onde havia a Vila Papagaios. E ali ele resolveu colocar um posto telegráfico. Vendo aí, Rogério? Um posto telegráfico ali na região onde é a nossa querida Ariquemes. A vila era habitada por seringueiros e alguns remanescentes da tribo de índios que dá o nome à cidade, Ariquemes. Devido ao baixo preço da borracha, as atividades principais eram a caça e pesca. Rogério, a região ali de Ariquemes, inclusive, foi um polo regional interessante da aquisição da borracha. Muito bem. Lá no primeiro e no segundo ciclo.
Ali a região de Ariquemes também era um grande seringal e escoavam-se a produção pelo rio Jamari. Muito bem. Então ela, inclusive lá no... esqueci agora o nome do bairro, acho que é o bairro Marechal, isso, Marechal Rondon, o nome do bairro, que atravessa a BR, aí do lado, quem vem de Porto Velho, do lado direito é esse bairro, que é a história, é o início de Ariquemes ali. E nessa região desse bairro mais antigo, dessa cidade mais antiga, cidade velha lá em Ariquemes, tem um museu que tem lá vários equipamentos da época da borracha, tem materiais de seringueiros, materiais de seringais, muita coisa que conta a história daquele lugar há mais de 100 anos. Exatamente. Há mais de 100 anos. Então, fica aí como dica, se um dia você passar por Ariquemes, vá lá conhecer esse museu. Muito Está bem. lá no bairro Marechal. Isso aí, galera. Ok? Show. Vamos lá. Vamos lá no quadro. E é importante falar que, você falou há pouco agora da borracha, professor Jorge, que essa questão histórica aí da produção da borracha foi muito importante aí para a ocupação não só ali de Ariquemes, né? Formação de Ariquemes, mas diversos municípios ali da região do Vale do Jamari. Principalmente aí que há muito tempo, desde 1900, já buscavam nessa região especiarias nativas como cacau e o látex que você falou, acabou de falar. Beleza, e somente com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o preço da borracha voltaria a subir e sua exploração foi incentivada pelo governo federal. Com o término da guerra, a borracha novamente sofreu a desvalorização e a vila só voltaria a se desenvolver na década de 60, com a construção da BR-364 pelo presidente Juscelino Kubitschek e com a descoberta e exploração de jazidas de cassiterita. E, professor Jorge, é aquilo que falamos em aulas anteriores, né? Por exemplo, ciclos econômico, extrativismo, aí a borracha, depois cassiterita. Esses ciclos econômicos foram importantes para a formação, né, a ocupação dessas áreas, mas não efetivou, né, essa fixação aí de uma forma tão veloz. Então, assim, até porque não foi bem expressiva essa ocupação durante esse período. Aí, quando tem aí a construção da BR, aí sim a gente vai verificar uma mudança, né, essa concentração populacional mais acentuada, mais efetiva. Só relembrando, já que você tocou nesse assunto, lembra que a gente falou, quando a gente fala do ciclo da cassiterita? Sim. O ciclo da cassiterita, o aluno vai relembrar Muito que nós bem. falamos que... Como é que saía a cassiterita? De avião, né? De avião, era muito caro. Exatamente. Não tinha BR. Muito bem. E a gente falou que quando fez a BR, foi uma das formas que realmente efetivou de forma permanente os migrantes que aqui chegavam. Exatamente. Aí sim começam-se a fluir de uma forma mais significativa, né? Pessoas vindo para cá. Muito bem. É isso? Com certeza. E aí, quando começa o ciclo da cassiterita, que aí a gente tem a questão da mecanização, mas antes, essa retirada, esse garimpo era manual. Isso mesmo. E aí, depois mecaniza-se. Mas ainda assim, continuou vindo pessoas para cá, posteriormente, porque já estava se dando o início do ciclo agrícola. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Beleza, então vamos lá no quadro do diretor. E aí, ó, quando a gente falou do ciclo da cassiterita, várias pessoas vieram. Quem são essas pessoas? Foram os garimpeiros, galera. E foi ampliado o primeiro núcleo habitacional com o nome de Vila Ariquemes. Este ciclo foi interrompido em 71. O governo federal interrompeu esse ciclo, muitas pessoas vindo para cá. Ele proibiu o garimpo. É isso? Exatamente. Olha só, o que vai acontecer? Nós temos que entender como que pode, né, Rogério? Olha só, o próprio governo federal, aí a gente não vai entrar em detalhes se foi erro
de tomada de decisão estratégica ou não, mas ficou uma situação tensa aqui. Exatamente. É isso? Exato. Beleza, olha lá. Nesta época, o capitão Silvio Gonçalves coordenava o projeto fundiário de Rondônia. Entrou em luta aberta com uma meia dúzia de seringalistas que se declaravam dono das terras. Opa! Olha só, então nós tínhamos problemas já com seringalista, que era Isso dono mesmo. dos seringais, Muito bem. é isso? E governo federal pela posse da terra. Obviamente, se tornou tenso é porque se sabia que tinha alguma coisa ali, né? Não é isso? Mesmo. No caso, estamos falando já da Casterita. Então, após muitas negociações, foi feito um acordo pela qual os seringalista receberiam mais ou menos 40 mil hectares de terras legalizadas pelo governo. E o restante seria transformado em projetos de colonização. Aí, sempre, vamos falar para o aluno, sempre, a gente, quando fala em ciclo agrícola, quando a gente vai lembrar de projetos de assentamento, Rogério, em Rondônia, projetos de assentamento em todos os municípios, o aluno tem que lembrar o órgão principal, que foi responsável por isso. Muito bem. Que foi o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. INCRA, né? Ou simplesmente INCRA. Muito bem. Ok? Não esqueça essa sigla. Com certeza, é importante. Isso? Vamos lá no quadro, meu diretor. Em 75, olha aí, ó, o INCRA iniciava a distribuição de 4.666 lotes de 100 hectares de terra no projeto denominado Marechal Dutra. E em 76, mais de 1.555 lotes de 250 do projeto Burareiro. Com o vertiginoso crescimento da população, o governo se viu obrigado a implantar um novo núcleo habitacional que foi totalmente planejado e denominado de Vila Nova de Ariquemes. Então, outro acontecimento importante foi em 76, que foi iniciada aí a construção desse novo núcleo, e esse núcleo foi tão rápido o crescimento que em 11 de outubro de 1977 era promovido a município com o nome de Ariquemes. Então, após esse projeto de ocupação, né, rapidamente cresceu a população e menos de um ano já tornou-se, um ano e pouquinho tornou-se município. Olha só, Rogério, olha 75, o professor Jorginho estava nascendo, ok? Depois 76, então, nessa época, o que nós tínhamos nessa época? JK tinha feito já a BR. Exatamente. Não é isso? Por isso que agora a gente tem esse veloz crescimento, né, populacional. Isso, né? exatamente. E aí nós já estamos falando dos projetos de assentamento implementados pelo INCRA. Exatamente. Ok? Muito bem. Bem, com o desenvolvimento ininterrupto, esta área inicial foi desmembrada para a criação de novos municípios. Então, de Ariquemes surgiu Jaru, Machadinho do Oeste, Cacaulândia, Montenegro, Alto Paraíso, Rio Crespo, Campo Novo de Rondônia, Anari, Cujubim, dos quais Ariquemes continua sendo o centro cultural, social e econômico. Então, por que está escrito aí no texto que Ariquemes continua sendo o centro cultural, social e econômico, Rogério? Porque é a cidade ali que, inclusive, atualmente é a mais desenvolvida. Exatamente. Maior, né, que tem o maior número de habitantes também, que tem a maior disponibilidade de serviços comparado com essas outras. Isso. Rogério, vou contar aqui um segredinho para você. Ninguém vai ouvir, não. É o seguinte, 2006 eu fui morar em Ariquemes. Muitos dos nossos professores que estão me ouvindo aí, ó, me conhecem. Pessoal lá da região de Ariquemes. Então, quando eu fui trabalhar lá, como eu vim de Porto Velho, eu fui para lá, eu não conseguia entender como que aquela cidade ainda não tinha um semáforo.
E aí é uma cidade muito bonitinha, assim, né? Uma cidade pequena, mas para aquelas cidades ao redor, ela já era grande. Sim. Porque as outras cidades são bem menores. E eu já achava ela pequena porque eu vim de Porto Velho. Porto Certo. Velho já tinha 500 mil de habitantes. Então é muito menor do que Porto Velho. Certo. E, no entanto, Rogério, Ariquemes é uma cidade muito promissora. Muito promissora. As principais avenidas lá são todas pavimentadas, todas. Quando eu cheguei lá, não eram. Só para você ter uma ideia. Hoje tem vários semáforos espalhados por toda a cidade, porque o trânsito agora ficou muito grande lá. A cidade continua, no geralzão, pequena, mas ela está se expandindo muito. Exatamente. É isso? Inclusive, você tem números populacionais. Sim, Da com gente, daqui a certeza. pouco a gente vai falar para os nossos alunos quando Exatamente. entrarmos nessa temática. Muito bem. Então, é uma cidade que ela ainda centraliza ali. Todo mundo que tem problemas, ali em Buritis, Cujubim, vai tudo para lá para resolver problemas de trator, consertar, levar para a oficina, buscar Exatamente. fertilizantes. A agropecuária geralmente vai lá resolver problemas. Dentro da hierarquia urbana, Isso. ela exerce ali uma grande influência, né, para a cidade de menor porte do Vale do Jamari, Isso. né? Questão de saúde, o Exatamente. pessoal vai para lá. Questão de educação, lá tem faculdades. Obviamente que isso está mudando. Estamos em plena expansão aí do estudo EAD, em que Exato. esses polos agora alcançam qualquer lugar do Brasil. Com certeza. Não é isso? Isso mesmo. Vamos lá no quadro, meu Bora diretor. lá. Pois é, então o Ariquemes ele continua sendo esse centro Com cultural, certeza. social, econômico e também, por que não dizer, político, né? Exatamente. Então, nós temos aí a cidade, né, de Ariquemes, e a gente consegue verificar uma foto, né, Das antigas, das né, Zé? antigas. Isso aí é década de 70, 80. Exatamente, que a gente traz para eles, para estar mostrando essas transformações lá no início, né, professor Jorge, Uhum. de todo esse processo de ocupação. A gente tem mais outra imagem, olha aí, gente, também bem antiga essa imagem. E nessa imagem, deixar aí nessa imagem para falar alguns aspectos importantes da população de Ariquemes. Hoje, a população de Ariquemes, de acordo com 2021, a última informação do IBGE, não é o censo, mas é levantamento, 111.148 pessoas. Nós temos aí em Ariquemes uma baixa densidade demográfica. Assim, se comparado com outros municípios, até alto. Então, nossa densidade demográfica é de 20,41 habitantes por quilômetro quadrado. A economia de Ariquemes, o setor de serviço é o que tem maior participação no PIB, com 64%. Depois nós temos a agropecuária, com 15%, e a indústria... Espera aí, Rogério, serviço, vou anotar aqui para o aluno. Coloca aí. PIB, Serviços, 64%. 64%? Coloca aí. Isso. Agropecuária. Agropecuária, o agro, Coloca agropecuária aí, 15,4%. 15,4%? 0,4%. E a indústria, 19,8%. Indústria, quanto? 19,8%. 19,8%. Isso mesmo. Rogério, olha só, isso assusta o aluno, sabia? Isso assusta o aluno. Porque lá é muito forte a agropecuária. Exatamente. As festas lá em Ariquemes, tem festa de rodeio, uma das mais bonitas do Brasil. Então, numa prova, pode induzir o pensamento do aluno em pensar que é a agropecuária que é o mais forte. Exatamente. E não é serviços. Com certeza, a atividade pode ser até extensa, envolver pessoas nesse processo também, só que quando a gente analisa o preço da agropecuária, que são as commodities, elas têm baixo valor e por isso acaba não gerando tanta participação quanto o setor de serviço. Beleza. Mais alguma informação? Que o município, né, a gente sabe que a maior parte da população no município vive na cidade. Então, predominantemente, município urbano. E a população lá está 111 mil, né? 111 mil Isso. pessoas. Vai ser mais, né? Porque agora vamos para o censo, né? 2022. Exatamente. Rogério, quando eu morei lá, era 80. Só para você ver, hein? 80 mil. Dá quantos anos? Dá 10, 16, 7, 2, 19, 21, 22. 16 anos. 16 anos. 16 anos. Então, vamos lá. Continuando. Buritis agora. Beleza. Olha só, também Buritis cresceu com projetos do INCRA, Rogério. Olha aí. Exato. Projeto de assentamento burareiro.
também lá na região de Ariquemes, onde chegou a assentar 1.556 famílias em 78. Estava com 3 anos de idade. O INCRA criou também o projeto Marechal Dutra, a abertura da linha 15, resultado da colonização da região de Montenegro, viabilizou a colonização e exploração das terras do Vale do Rio Candeias. Região esta que deu origem ao município de Buritis. Então, olha só, a segunda cidade, a primeira falamos, está relacionada ao ciclo agrícola, Buritis também está relacionado ao ciclo agrícola. Exatamente. A fixação das pessoas aí se deu principalmente pela questão da agricultura. Com certeza, a partir desses projetos mediados pelo INCRA, né, de assentamento. Beleza, olha só, a região de Buriti está localizada ali às margens do rio Candeias, foi povoada por seringueiros, olha só, seringueiros retirantes lá do Nordeste, no início do século XX. Até os anos 60, barcos transportavam seringueiras, alimentos e ferramentas através dos rios Madeira, Jamari, Candeias, retornando com o quê? Com a borracha, que era levado para cá, para a região do Rio Madeira, aqui em Porto Velho. De Porto Velho ia para digamos assim, a grande cidade importante da Amazônia, que era Manaus, na época. Verdade. Beleza? Depois partia para Belém, muitas das vezes, e de lá para o mundo. Exatamente. O extrativismo, então, olha só, estamos falando de 2 regiões que foram importantes, né? Estavam assim, abasteciam a Manaus com borracha da Amazônia. Exato. Qual era a estrada? Os rios. Hidrovias, né? É isso? Muito bem. Bem, então o extrativismo durou até a década de 80, quando Vanderlei e Natinho Gastão foram alguns dos últimos seringueiros que residiam às margens do rio Candeias. Obviamente, essas pessoas são conhecidas lá, né? Exato. São pessoas chamadas pioneiras, né, Rogério? Muito bem. Então, em 18 de 5 de 88, foi assinada a Portaria 680/88, criando o projeto de assentamento Buriti, o qual foi possibilitado a sua implantação devido à criação do projeto de lei que criou o Planafloro. Então, olha só, a gente vê, ele foi assinada a portaria, mas acabou não sendo possível a implantação, né, devido a essa criação do projeto de lei que criou o Planafloro. Isso, aí então, Rogério, olha só, criou o Planafloro, aí a gente tem que lembrar que antes do Planafloro era o Polo Noroeste. Exatamente. Isso estava dando, nessa época, problema, né? Aquele problema, inclusive com repercussão internacional. Muito e bem. por pressão internacional, o Brasil teve que fazer novo investimento no projeto chamado Planafloro, para corrigir muitos erros do Polo Noroeste. Isso mesmo. Isso acabou por impactar neste projeto que seria implantado na época. Exato. A portaria ela ficou paralisada até novamente ser estudado, né, o Planaflora, né? Aí a gente vai ter realmente a estruturação depois de Buritis. Então, no governo de Jerônimo Garcia de Santana, o governador do estado assinou em 14 de 6 de 1988, um decreto criando o primeiro zoneamento socioeconômico ecológico do estado. Dessa forma, ficando impossibilitada a implantação do projeto Assentamento Buriti, que a gente está vendo aí, né? Na explicação de por que não foi, né, implantado aí em 18 de 5 de 88. Vamos lá. Então, o município de Buriti pertencia ao município de Santo Antônio do Rio Madeira, entre 1911 e 45. Também pertenceu ao município de Porto Velho entre 45 e 77. O município de Porto Velho abrangia nessa época toda a bacia do Rio Machado. É aquele mapa que a gente viu lá inicialmente, em que dividia Rondônia em apenas 2 municípios, que era Guajará-Mirim e Porto Velho. Porto Velho ia desde aqui do Rio Madeira até lá em Vilhena. Tudo era Porto Velho. Exatamente. Então, quando foi em 93, Paulo Madelha, prefeito de Campo Novo de Rondônia, sancionou a lei que criava o distrito de Buritis. Recente, né? É um município jovem. Muito jovem. Muito jovem.
Muito Jorge não, muito Jorge. Não, sabe? Muito Jorge não, muito jovem. Jorge é o professor Jorge. Vamos lá. O plebiscito para a emancipação foi realizado em 26 de 12 de 95. Beleza, ó. Primeiro teve um plebiscito, para depois se tornar município. Muito bem. E aí, ó, foi finalmente criado Buritis em 27 de 12 de 95, pela Lei Estadual 649, sancionada por Valdir Raupp, que era o governador da época. Novo demais, né? Buritis, né? Tendo, então, sua área desmembrada dos municípios de Porto Velho e Campo Novo de Rondônia, em 1997, Rogério. Muito bem. Beleza? Vamos lá. A imagem, vamos falar alguns aspectos geográficos, aproveitar a imagem agora, né, professor Jorge? Anota aí, ó. Então, a gente viu a data da criação, população, 41.043. 41.043 é a população, né, aproximada, 41 mil. Com 2021, essa informação, tá? Densidade, baixa densidade demográfica, ó, 9,92. Densidade demográfica, 9,92. Habitantes por quilômetro, né? Quadrado. Por km2. Vamos lá, economia. O PIB deles aí, ó. Vamos lá, atividade pública, né? 36,6%, que é a administração pública. Administração pública, servidor público, né? Estadual, municipal e federal. Muito bem. Lá. Quantos por cento? 36,6%. Os serviços públicos é quanto? 36,6%. Público, espera aí. 36,6%. Muito bem. Beleza. Depois nós temos demais serviços, 30,9%. Demais serviços. É isso mesmo. Que mais? Depois nós temos aí agropecuária. Demais serviços quanto? 30,9%. 30,9%. Outro. Agropecuária, 36,6%. Agropecuária quanto? 36,6%. 36,6%. Ah, é forte lá o agro, hein? E a indústria, a gente vai ter aí 4,41%. Indústria, 4,41%. Isso aí. Então, a gente vai ter a composição do PIB, né? Então, quando a gente analisa aquilo que a gente falou em aulas anteriores, quando a gente vê Rondônia, predomina o quê? O setor de serviços, né? Justamente por conta dessas informações. A administração pública e também o serviço de comércio e outras atividades no geral, né? Então, é bem característico de Rondônia, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos agora falar de Cacoal, a quarta maior cidade de Rondônia. Surgiu, olha só, também surgiu, Rogério, com a implantação de projeto integrado de colonização. Exato. Ou seja, quem que fez? Um órgão federal. INCRA. O INCRA. Muito bem. É isso? Lá em 1972, Rogério, aqui eu não tinha nascido não, Rogério, tá? Não fique rindo não, isso é sério. Sério, tá? né? Seríssimo. Beleza, vamos lá, ó. Denominação da região existe desde o tempo Marechal Rondon, que requereu ao guarda Anísio Serrão que construísse uma casa em um local próximo à margem do Rio Machado, onde havia notado grande quantidade de cacau. Cacau, que era uma das drogas do sertão. Muito bem, né? Exato. É isso, as drogas do sertão. Então, esse Serrão requereu um local para si e denominou Cacoal, que, obviamente, veio a se tornar o nome do município. Muito bem. Em 60, já olha só o tempo que já se passou, já em 1960, a BR já está aberta, hein? Exato. É isso? O seringueiro José Cassimiro construiu seu barraco ao lado esquerdo da rodovia, onde permaneceu até o início da década de 70, na abertura da BR-19. Então, se formavam lamaçais, sendo um desses próximos da Casa do Seringueiro, entre outros.
Rapaz, então, olha só, já, obviamente que vai ter lamaçal, a gente colocou isso no texto, mas isso Sim. aí é em toda Rondônia, Com não tinha certeza. asfalto. Então, E era nós falamos de Rondônia, tem um tempo chuvoso. muito, que Não é é a maior parte, né? Maior parte do ano aqui em Rondônia é chuva, então o esperado era lamaçal, né, professor Jorge? Aham. Então, olha só, pode ver que toda essa história, né? Toda a história de Rondônia está baseada, muito delas, né? Obviamente, já o tempo mais recente, à própria BR e ao próprio INCRA. Muito bem. Beleza? Essa efetivação, né? Uhum. Então, as terras férteis atraíam os imigrantes que iniciaram toda essa invasão. Começou invasão porque embora o INCRA era responsável, ele não tinha um controle total. Exatamente. E houve muitas invasões, principalmente nessa região central de Rondônia, Rogério, que a gente sabe que existe muitas terras férteis. Com certeza. Não é isso? E aos poucos, iam se transformando em comerciante, oferecendo aos agricultores fornecimento de gêneros de primeira necessidade e confecções. Daí está falando de todo o histórico para a formação de Cacoal, né? Então, ele foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Cacoal pela Lei Federal 6.448, de 11 de 10 de 1977, que foi desmembrado de onde? Porto Velho. Isso. Então, você que está em Cacoal, aí um dia foi Porto Velho, não é isso, Rogério? Exatamente. Era um município de Porto Velho, você é em Cacoal. Professor, mas está muito longe. Era só dois municípios, Guajará-Mirim e Porto Velho. Todos os outros foram surgindo, desmembrados desses dois municípios. E dois Beleza? estados na época, né? Amazonas e Mato Grosso, né? Isso. E nesta época aqui, 77, ainda éramos território. Federal de Rondônia. Vamos lá, foto de Cacoal e vamos para alguns aspectos, né, geográficos de Cacoal. A gente tem aí a população de Cacoal, professor Jorge, aproximada aí de População. 86 mil. Coloca aí aproximadamente. 86 mil. A densidade, 20,72. Densidade demográfica, quanto? 20,72. 20,72%. Exato. Mais informações sobre Cacoal. Economia. A gente vai colocar a economia, não com percentual, mas as principais atividades, que é a indústria madeireira. A indústria madeireira tem muita importância aí para a Economia. Economia, indústria madeireira. Indústria madeireira. Agropecuária. A outra atividade que tem importância, agropecuária e o comércio. E o comércio. Muito bem, e com destaque aí na produção de café, que é um dos grandes polos aqui da produção do café. Olha, não vou estado de escrever Rondônia. porque já está escrito lá. É o nome do palácio do prefeito lá, é Palácio do Café. Inclusive, Rogério, eu gosto muito de Cacoal. Estive nesse Palácio do Café, essa região aí, toda na frente, Rogério, é um imenso jardim, bem cuidado, né? Não Isso sei mesmo. como é que está hoje, mas nos tempos que eu fui, era muito bem cuidado, tudo verdejante ali, uma praça muito bonita. Muito bem. Vamos para a próxima então, Rogério? Costa Marques. Um abraço, né, para cada município que a gente está falando aí durante a aula, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos falar de Costa Marques agora. Olha só, Costa Marques. A região começou a ser ocupada a partir do século XVII, intensificando-se no século XVIII. Pode ver que a região de Costa Marques, ela vai ter uma importância geográfica muito maior do que os outros municípios que a gente conversou agora há pouco. Exatamente. Está na área de fronteira. Sim. Século XVII, XVIII, aqui era colônia Muito bem. portuguesa. E eles estavam ali, os portugueses estavam meio que ali, um pouco esguarnecida essa região e precisava proteger essa região aqui de limite. Então, nossa história de Costa Marques está muito próximo de Portugal, nesse sentido, Sim. da coroa portuguesa na época. Exatamente.
E falamos até em aulas passadas sobre até a construção do forte, né, Príncipe, nesse período aí, né? Exatamente, é para lá onde está o forte. Muito bem. Beleza. Olha só, os espanhóis se estabeleceram lá, ó, fundando as missões na foz do rio Corumbiara e São Miguel, foz desse rio de Santa Rosa, a uns 4 quilômetros abaixo da atual cidade de Costa Marques. Costa Marques foi dado esse nome pelo governador do estado do Mato Grosso, né, em homenagem ao homem público, Dr. Joaquim Augusto da Costa Marques, sexto presidente desse estado no período entre 1911 e 1915. Lá no Mato Grosso, né? Isso. Muito bem. Vamos lá. Então, o distrito criado com a denominação foi criado, o Costa Marques, né, foi criado em 11 de 10 de 1977 e estava subordinado ao município de Guajará-Mirim, aquilo que você falou, Isso. né? São 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Então, era distrito na época, né? E aí ele inicia lá a sua história como um distrito, não como um município. Muito bem. Elevada a categoria, agora sim, ó, virou município com a denominação Costa Marques pela lei, uma lei novamente federal, lá em 1981, 16 de junho, desmembrado do município de Guajará-Mirim. Lembra que no começo falei? Todos os outros municípios vão nascer de Guajará-Mirim e Porto Velho. Exatamente. No caso de Costa Marques, surge do desmembramento só de Guajará-Mirim. Muito bem. Ok? Constituído de 3 distritos, Costa Marques, Pedras Negras e Príncipe da Beira. Todos saídos de Guajará-Mirim. Muito bem. Aí o mapa de Costa Marques. Rogério, só lembrando, essa região aqui, né, é onde era Guajará-Mirim, ó, essa parte aqui que eu estou riscando. Isso mesmo. Então, uma parte era Guajará-Mirim, a outra era Porto Velho. Dados geográficos de Costa Marques, que a gente tem como informação, professor Jorge. Olha o festival de praia, Rogério. Era muito gostoso isso aí. Top demais, Top. hein? Beleza, vamos lá com dados. Dados, a gente tem aí a informação sobre a população. População. 19 mil pessoas, aproximadamente. Baixa, né? 19 mil, 2021. Então, são dados recentes. Recentes, sim. 2021. A densidade, 2,74. Muito baixa, né? A densidade é quanto? 2,74. 2,74? 74. 74. Deixa eu apagar aqui, então. Rogério, para te ver, né, como é que são as coisas. A gente fala de Costa Marques, é um município bonito, interessante, mas com uma história, né, interessante, antiga, e ainda assim não desenvolveu tanto quanto outras regiões de Rondônia. Isso mesmo. 2,74, né? E está distante, né, da BR, né, também, né, principal, né, do Rota do Estado. E vamos lá. Ficou horrível isso aí, Rogério. Pois é, tô vendo essa cor aí, ó. Muda a cor. Ô, louco. Vamos lá, apagar. Muda a canetinha. É a caneta, né? Agora muda a cor, que aquela cor tá... 7,4%. Muito bem. E aí a gente fala da economia, tá? De Costa Marques. Fala aí. Aspectos econômicos de Costa Marques que a gente tem aí, ó. É o seguinte, ó. A economia é baseada principalmente na agricultura e no extrativismo. Dá só essa informação para eles aí. A agricultura é baseada principalmente na economia, na agricultura e no extrativismo. Informações importantes acerca de Costa Marques. Então, Rogério, a gente pode dizer que são dados poucos, né? Econômicos, né? Que vai dar essa não muita expressividade econômica de Costa Marques no conjunto de Rondônia. Muito bem. Olha aí, 1912, grupo de pessoas lá em Costa Marques, visitando na Câmara Municipal. Então, Rogério, pela própria foto, a gente pode dizer que Costa Marques poderia ser bem mais desenvolvida. Exato. Foi visitada, inclusive, por pessoas importantes para a época, né? Isso mesmo. Mas tudo, como a gente falou, é um contexto
histórico e geográfico. Primeiro histórico, que vai influenciar na questão do espaço. Muito geográfico. bem. É isso? Exato. Fechou? Legal? Legal. Daqui a pouco a gente volta então aí para fazer a revisão, galera. Valeu, tchau!